Olá, Silvio. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo. Assim como pedido por você, apresentaremos os termos biológicos que foi listado lá no Classroom. Bom, somos do grupo Budião, eu sou Marlon Michel e apresentarei as duas primeiras partes que está lá listada, que é convergência e radiação adaptativa. Em seguida, Núbia vai prosseguir com evolução convergente. Então vamos lá. Bom, a radiação adaptativa é um dos conceitos que explica como é que surge a diversidade de espécies em um processo evolutivo a partir de um ancestral comum. Em especial, esse conceito ele explica o que acontece quando um grupo ancestral coloniza diferentes ambientes, que ao fazer isso pode originar, ou não, outras espécies, que um processo em que depende das condições e da forma como se disponibiliza o recurso em determinado ambiente. É dessa forma que é possível a gente enxergar pelo mundo essa grande variedade de formas de vida. Além dos fatores ambientais que estão interligados, que contribuem para a grande variedade da vida, também está ligado intrinsecamente a duas questões. Uma pela seleção natural de Darwin, uma vez que indivíduo com comportamento ou característica que são mais aptos ao ambiente tendem a favorecer sua sobrevivência naquela região, havendo mais tempo de reprodução e geração de sua prole de forma que tenha qualidade. E também temos a questão do isolamento geográfico entre os grupos ancestrais. Isso permite que o processo de especiação ocorra. E o melhor exemplo de entendermos esse processo é imaginarmos uma barreira física que impedirá a reprodução entre os indivíduos de uma mesma população. Isso irá suspender seu fluxo gênico nessa população e permitirá que uma divergência genética ocorra. E isso vai impedir que o cruzamento futuros aconteça com aquelas populações, o que acaba surgindo novas espécies. Esse exemplo de especiação é do tipo alotrópica e descreve o que acontece com os tentilhões de Darwin. A questão é que essa separação geográfica, que é feita pelo mar, e reprodutiva das populações de aves no local, se deu especialmente por existirem diferentes fontes de recursos espalhadas na ilha de Galápagos. Isso fez com que as aves tivessem adaptações distintas no formato do bico, o que acabou gerando novas espécies no processo. Existem outros tipos de especiações, mas não será nosso foco aqui. Eu estou apenas trazendo um exemplo para entendermos um pouco de radiação adaptativa, de forma resumida. Além de tudo isso que a gente falou, a radiação adaptativa dá origem à homologia, e os tentilhões de Darwin ainda continuam sendo o nosso melhor exemplo disso. Isso porque a homologia trata da semelhança entre indivíduos, entre estruturas qual diferentes organismos podem apresentar, pois é derivado da mesma origem embrionária, e essa estrutura pode ou não desempenhar a mesma função. Na questão dos bicos dos tentilhões, teremos estruturas semelhantes, que são homólogas, mas que desempenham funções diferentes quando tratamos da especialização alimentar dele. Agora, vindo para a convergência adaptativa, enquanto na radiação adaptativa um ancestral comum colonizava diferentes ambientes e originava novas espécies, aqui teremos o seguinte: ancestrais diferentes irão viver no mesmo ambiente, experimentando na mesma pressão seletiva e se tornando semelhantes em alguns aspectos, mesmo não tendo parentesco próximo. Logo, a gente pode dizer que na convergência evolutiva teremos adaptações de diferentes organismos e uma mesma condição ambiental. Sim, podemos dizer isso. Um bom exemplo está na semelhança entre o formato do corpo dos golfinhos e tubarões. São basicamente duas espécies diferentes que vivem no mesmo ambiente aquático, uma vez que os golfinhos são mamíferos, enquanto que os tubarões são os peixes cartilaginosos. Mesmo assim, apresentam bastante características semelhantes entre si. Também, diferente da homologia da radiação adaptativa que conversamos pouco atrás, na convergência evolutiva teremos a analogia, que trata-se de organismos sem parentesco próximo, mas que evoluíram independentemente para desenvolver semelhanças morfológicas e funcionais devido à pressão seletiva parecida, mesmo que eles possuam origens embrionárias distintas. Um exemplo bom são as asas da borboleta e do morcego. Apesar de não serem da mesma espécie, do mesmo grupo, utilizam de uma estrutura morfológica semelhante, que é as asas. E essa asa desempenha uma mesma função, que é o voo. Agora, fico aqui com Núbia. Bom, agora vamos falar sobre a evolução convergente. O que é evolução convergente? A definição é que são espécies diferentes envolvendo características semelhantes. A principal causa são pressões ambientais e nichos ecológicos iguais e a semelhança de função e não de parentesco. Aqui, como exemplo, eu trouxe o tubarão e o golfinho. O tubarão, que é um peixe cartilaginoso, e o golfinho, que é um mamífero, né? Eles têm semelhança de função, mas eles não têm parentesco, como, por exemplo, nadar rapidamente na água. Isso é uma semelhança de função. E aí, quando a gente está falando sobre evolução convergente, a gente está falando de um estudo de duas ou mais espécies, porque justamente precisa fazer a comparação por elas viverem no mesmo ambiente.
E aí a gente está falando também de estruturas que são análogas, né? Elas são justamente os que vão viver no mesmo ambiente, com evolução diferente. E aí a gente tem como exemplo também, se um coelho ele evolui a ponto de correr bem rápido para não virar presa de um lobo, a gente está falando de uma evolução que ela é adaptativa. Agora, se um coelho ele vive no mesmo ambiente que um canguru, e aí ele começa a ficar com as patas traseiras iguaizinhas à do canguru, para ficar naquele ambiente, né? Então, houve uma convergência para ele se adaptar àquele ambiente e pular igual ao canguru. Então, a evolução convergente é isso. A plesiomorfia é o termo que designa uma característica pré-existente. Plesio vem do grego, que quer dizer próximo ou vizinho, e morfe, que quer dizer forma. Dois exemplos de plesiomorfia são a multicelularidade, que são organismos formados por várias células, e simetria radial, quando o corpo do organismo pode ser dividido em várias partes iguais ao redor de um eixo central, ambas presentes no cladograma do grupo Metazoa. A apomorfia é o termo que designa uma característica considerada mais recente, originada a partir de uma condição mais antiga. Apo vem do grego, que quer dizer longe ou separado, e morfo, que quer dizer forma. Dois exemplos de apomorfia são a notocorda, que é uma estrutura flexível em forma de bastão que fica ao longo do corpo do animal, e a simetria bilateral, que é quando o corpo pode ser dividido em duas metades iguais, ambas também presentes no cladograma do grupo. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre monofiletelismo, certo? Eu quero que vocês imaginem que vocês têm uma árvore e decidem cortar um galho dessa árvore, certo? Um galho específico. Tudo o que vier preso a esse galho, do ponto que você cortou e todas as ramificações que saem dele, forma o que chamamos de grupo monofilético, certo? Também conhecido como um clado, porque esse grupo foi cortado em questão de um cladograma, certo? Em termos técnicos, um grupo monofilético inclui um ancestral comum, exclusivo, e todos os descendentes desse mesmo ancestral, certo? Quando eu falo todos, é absolutamente todos, assim como eu citei o galho da árvore. Na biologia atual, esse é o único tipo de grupo considerado natural e válido para a classificação, certo? Por quê? Porque ele conta a história completa de uma linhagem. Um exemplo clássico são os mamíferos, que todos os descendentes descendem do mesmo ancestral comum, certo? Observando a imagem do cladograma, aí vocês conseguem perceber que temos a espécie A, B, C, D e E. Então, para ser considerado um grupo monofilético, se a gente cortasse entre a espécie B e a espécie C, onde tem esse triângulo amarelo, seria considerado um grupo monofilético, porque a espécie C, D e E descendem do mesmo ancestral, certo? E o grupo em questão inclui todos os descendentes desse ancestral. Bom, agora eu pergunto, e se a gente escolher um ancestral e alguns de seus descendentes, mas decidir deixar de fora algum grupo porque a gente achou diferente demais? Aí teremos um grupo parafilético, certo? A palavra para vem do grego e sugere algo que está ao lado ou basicamente incompleto, certo? Um grupo parafilético ele vai incluir um ancestral comum, mas exclui um ou mais ramos de descendentes, certo? Foi como eu falei lá no grupo monofilético e deu o exemplo da árvore. Então, se a gente corta um galho dessa árvore e todas as ramificações dela tá lá, certo? Mas tem uma ramificação, tem um galhinho menor ali que a gente acha diferente demais. A gente vai lá e corta. Então, todos os descendentes desse galho não vai estar incluído no grupo em questão. Então, aí a gente tem um grupo parafilético, certo? Então, geralmente isso acontece por uma convenção histórica baseada na aparência. Um exemplo mais famoso são os grupos dos répteis. Quando a gente fala em répteis, a gente já lembra de quê? A gente já lembra de cobra, já lembra de jacaré, tartaruga. Porém, sabemos que as árvores também descendem do mesmo ancestral comum dos répteis, certo? A gente consegue perceber nesse cladograma que tá aparecendo aí, certo? A gente tem ali a tartaruga, a gente tem ali as cobras, a gente tem ali os crocodilos, certo? E as aves lá na ponta do cladograma. Então, quando a gente corta esse grupo nesse encontro ali de cores roxa, amarela e vermelha, a gente tem esse grupo em questão lá pra cima, certo? Então, se a gente quer considerar todos eles, a gente tem um grupo monofilético. Mas se a gente for considerar só os répteis, eles são um grupo parafilético, porque a gente teria que cortar as aves, certo? Bom dia, meu nome é José Gustavo. Eu vou falar sobre polofilético. Qual é esse termo? Polofilético se refere a um grupo de organismos que não compartilham ancestral comum, mas que apresenta
características semelhantes devido à convergência evolutiva. Isso significa que os membros do grupo polifilético evoluíram de diferentes linhagens e não estão compartilhando genéticas relacionadas. Aqui no slide eu botei aqui, são resultado de evolução convergente e botei também exemplos. Aves e morcego ou insetos voa, mas evoluíram essa capacidade separadamente. E isso quer dizer que eles têm capacidade de voar, mas evoluíram de um ancestral diferente e eles não compartilham um ancestral, são de um ancestral diferente e desenvolveram essas capacidades de forma diferente também. Também aqui tem um exemplo de grupo polifilético que eu botei aqui no cardiograma, onde está mostrando onde tem a mesma capacidade de voar e não compartilha o mesmo ancestral em comum nessa evolução.